É isso aí, galerinha, é isso aí. Retornamos. Vamos que vamos, minha gente. Vamos lá, vamos começar esta disciplina de projeto. Projeto de aprendizagem interdisciplinar. Number two. Quem é que tá aí? Qual é a galerinha que tá aí agora? Eu quero ver. Olha o nosso conteúdo hoje. Olha aí, a continuação do conteúdo de ontem. Focado em quê? Indicadores, minha gente. Indicadores. Olha o bom dia de Padre Marcos aí. Bom dia. Fartura esticando aí o bom dia também. A turma que já sabe como é que é o bom dia. É o bom dia, Isaías Coelho, Belém do Piauí. Vamos que vamos. Vamos pro conteúdo? Olha aí, indicadores sociais, com foco em quê? Na saúde coletiva e nos ambientes, nos outros ambientes, dos outros indicadores também. Indicadores sociais numa perspectiva geral, mas no impacto, gente, no nosso roteirinho, na questão ambiental, da saúde também, mas com as soluções adotadas pelas comunidades também. A gente pode verificar que para você construir os teus indicadores no teu projetinho, vocês aí, de Landry Salles, de Isaías Coelho, de Fartura, de Campo Largo, de Cabeceiras, de Brasileira, de Belém do Piauí, de Alvorada do Gurgueia, quem mais? De Padre Marcos, que eu já falei, essa turma todinha eu quero ligadinho, hein? O pessoal do YouTube também. Presta atenção, pega papel e caneta aí para vocês anotarem possíveis indicadores socioeconômicos que repercutem na saúde também, para vocês colocarem no projeto, gente. Olha aí o bom dia esticado da Sânia, da Maria Clara da Silva, da Ana Maria Rodrigues, da do Rayan Silva, da Andressa Brito, Carvalho, da Rafaela Santana. Quem mais? Da Caesline Moraes. Só turma pancada, hein? Da Islane Thaís. Quero essa turma todinha envolvida com a gente. Meus queridos, então nesse contexto eu quero que vocês prestem atenção que os conceitos básicos, as fontes aonde vocês vão buscar os principais indicadores que vão sacramentar a pesquisazinha de vocês, ela está disponível na web. A gente vai dar alguns endereços. Porém, eu quero que vocês olhem que esses dados, eles são sacramentados por uma formação de uma informação que vocês precisam, sim. Presta atenção. Uma informação mais conceitual, e quando eu coloco conceitual na conjuntura que vocês vivem, trazendo a ciência para o projetozinho de vocês, para o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Olha aí, pessoal de Alvorada do Gurgueia esticando o bom dia aí. Não é brincadeira não, Alvorada do Gurgueia se mantendo presente. Pois é, reforçando em que nós já vimos que os estudos dos indicadores vêm lá do pós-guerra, que sacramentaram o produto interno bruto como um dos principais produtos a serem estudados e virar como indicador. Nos anos 60, as desigualdades, a pobreza, o desemprego também norteiam os indicadores sociais. E nos anos 90 e 80 se entra num processo de evolução contínua. Porém, o conjunto esse somatório de conhecimento traz a perspectiva de você, através do teu projeto, transformar esta realidade, contribuir para a transformação. Você, como um ator social, meus queridos, como um ator social de mudança. Esse ator social de mudança por estudos através do projeto que você vai elaborar. Veja, então, que é preciso entender sobre as situações do que está acontecendo, por exemplo, na sua cidade, na conjuntura, para que você possa, com o maior desafio, proporcionar soluções, tá? Soluções. Só então
que nós verificamos? Que neste retrospecto do contexto em que nós vivemos, existem os impactos negativos para a busca deste conhecimento sendo desenvolvido desde a década de 90. A ONU, nós citamos para vocês, como um diferencial aí de estudo e de avanço em relação a essa perspectiva. Só que tem uma outra situação. O contexto é um contexto global. E esse contexto global, aí, é uma situação que vou dar um minutinho, hein, gente? Um minutinho. Vamos que vamos. E esta situação global, gente, que ela é analisada em um contexto onde você precisa entender o que está acontecendo no seu município, no seu cenário. Olha só o que a gente sempre reforçou em relação à questão geográfica. O macroambiente existente, o que você precisa levantar em relação aos indicadores do macroambiente. Eita, e estes indicadores mostram o quê? Mostram que na sua concepção, como técnico em secretariado, você precisa ampliar a tua capacidade de saber que as questões nacionais e globais, elas vão afetar as questões locais, regionais. Todavia, saiba do seguinte, você vai levantar o seu cenário como um método, o método traz a ciência, tá? O método traz a ciência. Então, essa estrutura para o teu projeto é que vai ser a primeira do teu plano de trabalho, junto com o teu professor mediador. Aí o professor mediador, professora mediadora de Belém do Piauí, de Padre Marcos, de Landry Salles, de Isaías Coelho, de Fartura, de Campo Largo, de Cabeceiras, de Brasileira, de Belém do Piauí, de Barreiras do Piauí, de Alvorada do Gurgueia também. A turma que está no YouTube do mesmo jeito, Vitória Sá, Fernanda, ó, turma forte. Perceba o seguinte, este método,
é o método que você vai tornar ciência para situações em que você vai ter que exemplificar. Ou seja, você vai levantar dados que ocorrem na sua cidade, você vai para as fontes. As fontes aí são os censos demográficos. Censo demográfico de lá, do início dos estudos, com 14 requisitos. Quando começaram a fazer, tá? Você tem ali 14 requisitos. Hoje são mais de 90. O último censo, em 2010, está sendo feito agora outro também. O trabalho especificamente de levantamento de estimativas dos programas de trabalho infantil, de acesso a programas sociais, de vitimizações, de acesso de segurança alimentar, tudo mapeado para formatar indicadores sociais, gente, indicadores sociais. É aí que você entra num contexto de analisar este trabalho. Ele gera o que para a saúde daquele município? Olha só a correlação em relação às questões sociais, culturais e econômicas com a saúde. A população, por exemplo, o levantamento dos dados em relação à população de 14 anos ou mais. O que ela está fazendo atualmente? Ela trabalha, ela estuda, ela só trabalha? As crianças e adolescentes? As pesquisas vão consolidar os indicadores que nós precisamos colocar no nosso projeto. Quero falar sobre esses indicadores, professor. Pois é. E aí nós estamos colocando, olha aí, em Barreiras do Piauí, a nossa querida professora Suel aí presente, tá vendo? Tá aí firme e forte, estou gostando de ver. Quero falar sobre este método, quero avançar em relação aos atores de mudança. Ok. Os processos coletivos individuais, eles precisam ter esta percepção, tá? Veja que no seu plano de trabalho, gente, você precisa entender o mais rápido possível quem vai estar no contexto para você estudar. Qual é a classe social? Qual é a categoria profissional que você vai levantar dados dentro do teu projeto de aprendizagem? Que repercute dentro da tua pauta? Então, o fator coletivo, ele pode ser um. O fator individual, o ator social, você sabe que você vai ter que levantar acerca disso. Das ideias que são passadas acerca disso, da reivindicação, da denúncia como um fator decisivo, para que você possa até mesmo focar em especificamente um problema. Lembra que eu preciso ter um problema dentro do fator do trabalho? Pois é. E aí, o mapeamento desses atores é um fator que é super importante. Mas olha só os indicadores, que são indicadores sociais, que trazem essa perspectiva demograficamente ligados à saúde, gente. Já que nós estamos focados na repercussão da saúde. Você quer levantar, por exemplo, aí em Barreiras, né? Que eu tenho os meus queridos alunos, Kaila, Ítalo, Marcos Paulo, Silvana, Matias, Ana Raíssa, Lísia Maria, Elisa Maria, todo mundo aí juntinho, Lisa Maria, né? Todo mundo juntinho, quero saber quem é que está também nos outros municípios, hein? Porque Barreiras colocou o nome dos alunos. Quero saber quem está em Brasileira, em Cabeceira, em Campo Largo, em Belém do Piauí, em Alvorada do Gurgueia, em Fartura, em Isaías, Coelho. Quero saber essa turma todinha aí, Landre Salles, Padre Marcos, eu quero todo mundo botando os nomezinhos aí, para eu poder chamar aqui. Olha só o quanto é importante você ir para dados específicos lá do IBGE, por exemplo. No IBGE você pode encontrar isso, certo? Porque para o teu projeto funcionar como uma espécie de raio-x do teu município, você trazer a realidade que você está vivendo agora, você pode mapear a taxa de natalidade, quantas pessoas estão nascendo, a taxa de crescimento demográfico, quantas habitações foram construídas, por exemplo, a carga de dependência
de uma criança, no caso aí dependência de criança e idosos, quantos idosos estão dependendo, né, dos seus parentes, dos seus familiares e crianças também. A taxa de urbanização, e urbanização entra aí na perspectiva de estrutura de cidade. A taxa de mortalidade infantil, gente. Quantas crianças morrem no teu município? Olha só os dados importantes que tu pode colocar e levantar isso, até mesmo para saber como é que vocês podem modificar esse cenário. A esperança de vida ao nascer, por exemplo, em média, com quantos anos nós temos uma taxa de mortalidade da população? Até quantos anos ela sobrevive naquela cidade, a taxa proporcional de óbitos por causas, e aí causas voltadas para a questão de saúde, ou de falta de investimento de saúde, por exemplo, os indicadores de mobilidade, e atendimento à saúde, morbididade, essa questão dos indicadores de desnutrição e segurança alimentar, do mesmo jeito. Então veja que há uma conexão dos indicadores sociais, econômicos, culturais, com os demográficos, com os naturais na saúde. São taxas, meus queridos, que vocês podem estar levantando, tá? Levantando esses dados e você tem acesso à internet. Olha que maravilha, você pode estar avançando em situações em que vai ser um projeto que você vai estar construindo de forma diferencial. Vai ser um diferencial para a sua carreira de técnico em secretariado. Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, o quanto é importante você saber esses dados na sua região. Você já imaginou? Já imaginou o quanto você pode fazer como um fator sendo um divisor de águas? Já imaginou o que pode te projetar com esse projeto? Ele pode te projetar para a sociedade, sendo uma pessoa, um aluno de secretariado que está terminando a fase escolar, pegando os dados super atualizados do último censo, e vendo o que é que você pode proporcionar como solução. Encaminhar, por exemplo, isso para um gestor municipal, para um gestor estadual, para um gestor federal. Você já imaginou quanto isso pode ser um trabalho que possa repercutir na comunidade? Você pode apresentar não só na escola, mas você pode apresentar também na comunidade em que você vive, mostrando esses dados e trabalhando a conscientização desses dados, com que é envolvido, por exemplo, com as políticas públicas. Olha só o quanto é importante o projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, para você, técnico e secretariado. Então, vejam essas taxas, gente, esses indicadores mostram a repercussão na saúde, um dos principais pilares da sociedade. Nós temos a educação, a saúde, a segurança. O foco aqui na saúde é esse, é fazer você entender um pouco mais sobre o que eu posso colocar no meu trabalho, lá no desenvolvimento, porque eu tenho lá a introdução, onde você faz a apresentação. Vamos já falar sobre essas etapas, tá? Mas na introdução você está falando lá sobre a apresentação do trabalho, com os objetivos gerais, específicos, tudo mais, né? Coloca a justificativazinha. No desenvolvimento, você entraria com esses indicadores, mostrando a proporção do que existia há 10 anos atrás, e se nesse próximo censo, por exemplo, terá alguma diferença. Se piorou alguns dados, se melhorou alguns dados, e o que você poderia proporcionar como solução para aqueles dados que pioraram, por exemplo. Isso pode ir lá no teu corpo do trabalho, no desenvolvimento, gente. Olha que maravilha. E nas conclusões, nas considerações finais, sabe o que você pode fazer? Você pode propor um plano de trabalho, onde esse plano de trabalho pode ter a ajuda dos alunos da instituição, juntamente com os professores, participando desse envolvimento. Olha só o quanto é importante essa disciplina para você.
Você pode sacramentar com o teu nome, o teu colega que vai fazer junto com você, por exemplo, junto com o teu professor mediador. Então não perde essa oportunidade de já ir pensando, tá? Eu gostei dessa pauta, professor, não gostei dessa pauta não, professor, gostei dos outros temas que o senhor colocou, que Vossa Missê colocou nas outras aulas. Ok, não tem problema. Eu estou dando a ênfase nesta questão desses indicadores, por quê? Porque é uma coisa que você vai ter que utilizar também. Em algum momento nós utilizamos a saúde do nosso município, a prestação de serviço, de educação, de saúde, de segurança, não é verdade? E aí você vai estar contribuindo para uma coisa que você vai usufruir também. Olha só que maravilha. Tá certo? Show de bola? Pois é. Pensa nisso, tá? Retornando para os slides. Vamos que vamos, galerinha. E aí o que nós temos? A relação dessas forças no plano de trabalho, meus queridos. O que nós temos na aplicação do método? Primeiro, a articulação entre os atores, a influência que você pode pensar em avançar nesta influência, principalmente mapeando isso. Entendendo que se você levar mais informação, você vai buscar uma relação de força que tenha igualdade, que tenha de subordinação. Esta avaliação de forças pode sofrer mudanças constantemente, gente. Você pode mapear, por exemplo, como é que está a saúde dos grandes produtores rurais e dos pequenos produtores rurais. Como é que é o impacto dos ambientalistas aí dentro do teu município, na repercussão dos indicadores na saúde, fazendo a conexão com todos os outros indicadores socioeconômicos. Esse plano de trabalho para o teu projeto pode, inclusive, levantar que impacto a taxa de emprego tem no indicador de saúde. Que impacto? O desemprego, ele tem esta perspectiva? O desemprego, ele tem este impacto realmente na saúde? Pessoas mais desempregadas, pessoas que estão fazendo o bico, por exemplo, que não têm uma CLT, elas ficam mais doentes do que as outras? O desemprego oculto, precário, ele gera um episódio onde a saúde pública ela é mais demandada. O desemprego oculto pelo desalento, ou seja, de falta de um suporte em relação a não entender quais são os indicadores de mercado, de trabalho, de renda domiciliar, por exemplo. Veja, meu querido e minha querida, o quanto é importante você fazer a associação dos outros indicadores com a saúde, porque tem repercussão sim. Fora que, se você vai articular uma estrutura melhor para a cidade, você vai colocar quem são os atores que são os principais a serem trabalhados nas políticas relacionadas à questão social, cultural, política, econômica. E aí você vê o conhecimento e a experiência sendo articulado para praticar com antecipação problemas que poderão vir na frente. Este é o método que você pode tentar articular, trabalhar a estrutura da conjuntura, entendendo que, por exemplo, será que a distribuição de renda repercute na saúde local? Outra máxima que você pode estabelecer, uma conexão de dois construtos, entendendo que a população ela vai desfrutar, por exemplo, de um padrão melhor materialmente, e isso contribui para a saúde. Essa caracterização na literatura, por exemplo, sobre a distribuição de renda, a gente sabe que várias medidas são adotadas para avaliação do grau de desigualdade da distribuição dos rendimentos. Isso contribui matematicamente para menos saúde eu vou ter na população? Pois é. O índice de Gini, ele coloca essa perspectiva, à medida que é sensível à desigualdade que está associada à riqueza e à pobreza. Então, são termos que são distributivos para verificar o seguinte: qual é que está a renda média? E esta renda média, mais pessoas vão precisar, por exemplo, do SUS. O SUS, em termos de atendimento, como é que ele está? Certo? Então, os ambientes correlacionados,
Eles trazem um histórico. Esse histórico, ele tem uma leitura de qual estratégia, a tática nós vamos adotar para você trazer a melhoria. A lógica do poder ali é visivelmente entender o seguinte, tá? As classes que são subordinadas, né? Os movimentos populares, eles são alavancadores de um novo modelo para se trabalhar a saúde pública dentro da minha região. Esta leitura da conjuntura, ela tem que envolver uma estratégia sua, uma tática sua, de como um acordo com quem, por exemplo, de como um acordo com o seu professor mediador. Tá certo? Inclusive para vocês, meus queridos que estão aí no YouTube, Bianca Macedo, Emerson, Vitória Sá, Fernanda Paixão, Sânia, Maria Clara, todo mundo juntinho aí e anotando e fazendo anotações para poder elaborar esse projeto de aprendizagem. Só que tem um porém. O indicador de pobreza, gente, de carências múltiplas e de vulnerabilidade social é um dos indicadores mais fortes que vai atingir exatamente esse indicador que nós estamos dando ênfase hoje, que é a saúde. Você vê que todas as outras dimensões analíticas, elas são correlacionadas, estão conectadas. Não tem como eu tirar e separar uma da outra. Eu posso dar um enfoque na questão da saúde. Mas veja que a questão da multiforma de pobreza, multidimensionalizada, da vulnerabilidade social, ela agrava os problemas de saúde. E eu posso fazer uma correlação em relação a isso, já que o enfoque está sendo a saúde hoje. Então, veja o quanto é importante você ter o entendimento de onde você pode acessar esses indicadores e fazer não só um relato do que está lá acontecendo, mas colocar de que se eu tenho pessoas que estão na linha de pobreza, o meu projeto pode ser um projeto inovador. E eu posso mostrar como eu posso diminuir estas desigualdades, certo? Olha aí o Yuri Macedo chegando aí junto. Galerinha. Turma, todo mundo junto aí. A Manuela também, Costa. Então, essa estrutura do que a gente analisou até agora foi mostrar para você o seguinte. Quero que o meu querido professor compartilhe a tela, por gentileza. Olha só. Meu querido professor, diretor, coordenador. Aqui ele é tudo. Ele é professor, ele é coordenador. É professor porque ele é diretor, então ele ensina um pouquinho a gente aqui como, né, se direcionar, né, meu querido? Né? Vou já mostrar para vocês quem é, tá? Depois vocês colocam aí, ó. Queremos conhecer o diretor de imagem. Bota aí. Queremos conhecer o diretor de imagem. Rapaz, o cara é o professor mesmo. Porque ele diz, ó, professor, fica aqui desse lado, faz assim e tal. Não é brincadeira não, vou mostrar ele. Os olhos têm olhos claros. O cara é o galã aqui, o galã do canal Educação. Resultado, meus queridos que estão aí nos municípios, prestem atenção. Quando eu faço esse levantamento que nós fizemos todos aí, desde o início da nossa aulinha até agora, para saber o seguinte: quando eu vou pensar, como eu estou aí, com essa imagem do Rodin, tá? Ou pensador. Essa imagem aí, gente, é a imagem do Rodin, ou pensador. Eu penso o seguinte, poxa, eu quero construir um projeto. E esse projeto, olha bem para essa imagem, gente. Essa imagem aí, ela é célebre, porque ela mostra um cara pensando. O pensamento como uma fonte extremamente importante para o ser humano, que é o diferencial. Olha aí, Belém do Piauí, rapaz, colocando aí, mostra o homem, ó. Pô, meu diretor, vem aqui na frente, rapaz, vem aqui, pelo menos aparecer aqui. Ele disse que ele só vai aparecer se no mínimo 5 municípios, 5 polos pedirem para ele aparecer. Já foi em Belém do Piauí. Vamos ver se falta mais 4 aí. Se tiver mais 4, ele disse que aparece, certo? É o galã do canal Educação. É o famoso Steven Spielberg, aqui do canal Educação, viu? Voltando aqui, vou aguardar, né? Vamos ver se vai ter essa demanda aí, meu diretor. Vamos ver se vai ter essa demanda. Olha só aí, ó. Qualquer coisa ele disse que coloca uma foto dele. Quando eu reflito sobre o projeto, gente, é importante você entender o seguinte: que a pauta é o indicador da saúde, mas em uma conjuntura que tem os outros indicadores também. Então, isso reforça
o teu desejo de relevância para a sociedade. O que seria esse projeto para você? Certo? Porque a parte de definição a gente já tem. A definição científica, por exemplo, vou passar aqui, né? Mas pode deixar compartilhado ainda, meu diretor, que a definição você já tem, certo? Que é uma pesquisa. E você precisa ter uma finalidade desse projeto. Ok. Eu tendo essa finalidade, é uma forma que vai fazer com que você coloque o seu nome na história da cidade que você está. Imagina aí. Olha só. Imagina aí, gente. Como é importante você colocar o nome na história da tua cidade. Olha, o nome tá aumentando. Alvorada do Gurgué dizendo assim, queremos conhecer ele. Ó. Aí tem aqui queda de energia de Barreiras. Então não foi pedindo para conhecer, né? Mas Belém pediu que mostra ele e Alvorada do Gurgué também. Vamos ver se vai ter aí mais 3 para pedir, porque é o limite, o mínimo que ele colocou foi 5, né? Vamos ver. Então, meus queridos, olha que quando eu faço essa pergunta, eu penso na estruturação da organização desse projeto. O quanto isso pode deixar o meu trabalho preparado, minha gente, preparado para poder fazer com que isso mexa com a sociedade onde você está. A relevância, a importância, tem que ter o caráter científico, e é por isso que traz aí, ó, a estruturaçãozinha básica, que toda aula a gente reforça para vocês e mostra. Eu tenho os que são os opcionais, que estão aqui, né? Ó, meu querido diretor já deu uma ênfase aí, ó. Os opcionais, como o apêndice, o anexo, o orçamento, são opcionais, tá? Mas eu sei que eu tenho também os obrigatórios, a capa, o sumário, a folha de rosto, a introdução, o referencial teórico que tem que ter, o material, a metodologia, o cronograma e as referências. Fora que a estrutura do resumo, as referências, certo? Essas referências, pode retornar para cá, meu querido, é que você tem que entender que é um procedimento de pesquisa. Então, se é um projeto de aprendizagem interdisciplinar, você pode trazer outras disciplinas para somar com essa temática. Não esquece disso. O quanto é importante você estar ali, ó, imbuído, revestido, com a sua segunda pele de entender que você vai levantar um tema, olha só, vai levantar um tema, mas você tem que ter o problema. E veja que quanto mais eu tenho um tema que ele é abrangente, mais eu tenho que saber o seguinte, eu tenho esse tema abrangente e eu vou canalizando o meu problema para identificar o seguinte, qual é o grande problema que nós temos na área da saúde, que eu preciso de outros indicadores para referendar este problema. Já pensou? Aí você levanta o objetivo geral. Aí você coloca no mínimo 2 ali específicos, onde esses 2 ali tem um verbo começando a frase no indicativo. Ou seja, você começa a entender o quanto é importante você ter este momento de pesquisador, onde você vai justificar este objetivo, onde você vai consolidar a tua hipótese. Você pensa que é um problema educacional, por exemplo, a questão da saúde. Pode ser, aí é a pergunta que você faz, não é? Ou é um problema de investimento de recursos na saúde? É um levantamento que você faz. Para depois você pegar os autores que falam sobre isso, e aí você pega, fundamenta isso, faz a fundamentaçãozinha, né? Especifica, vai lá estreitando mais ainda, especifica mais ainda, pegando autores ali, no mínimo, vamos lá, coloca 5, coloca 10 diferentes, né? 10 autores. Coloca a metodologia que você vai utilizar, você vai fazer um questionário lá de 10 perguntas, vai perguntar para os profissionais da área de saúde que estão lá, nos postos de saúde, por exemplo, quais são as dificuldades que ele tem, aí faz perguntas abertas, como, onde, por quê, quando, quem, e essas perguntas abertas vão estar traçadas ali, na metodologia de pesquisa,
qualitativa. Se você for para pesquisa quantitativa, aí você tem o quê? Perguntas fechadas, com opções de 1 a 5. Presta atenção nisso, tá? Por quê? Porque isso vai consolidar o teu trabalho. Você tem a metodologia ali, depois você vai para a análise dos resultados, e da análise dos resultados, o que você tem? Uma abertura em relação ao seguinte: você vê um cenário, por exemplo, fiz 10 perguntas. Para cada pergunta você faz um gráficozinho. Ó, um gráfico ou de torre, ou um gráfico de pizza. Certo? Pronto, analisa qual foram as respostas. A maioria das pessoas responderam assim. Por quê? Porque existe uma mentalidade assim, 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 assim. Fiz aí uma etapa da análise dos resultados e parto para quê? Parto para as considerações finais. Mostro o que aconteceu e proponho novos estudos em algumas áreas. É isso que o problema vai gerar. É isso, meus queridos, que este problema, com várias perguntas que nós já vimos, podem chegar a que essas perguntas das pesquisas consolidem o quê? O verdadeiro problema de pesquisa. Onde esse problema de pesquisa, você vai buscar solucionar, mas você já sabe qual é a solução. Então, você levanta esses problemas de pesquisa, mas automaticamente você deixa claro de que este problema, ele tem viabilidade, ele tem relevância, ele tem execuidade, ele é uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre esse problema e atuarem mais sobre a reivindicação desses problemas para a solução da comunidade, do bem comum, do bem-estar. Olha que impactante o teu projeto pode ser para a comunidade que você vive. Olha o ator de transformação, de mudança que você pode ser. Tá vendo aí? Pois é, nós temos ali a Raquel aí, ó, que chegou aí, tá mandando ver, não é brincadeira não, viu? Ali a Raquel me mandou aí no Instagram todos os trabalhozinhos, o que ela anota em todas as aulas, aluna super dedicada, hein? Quero que vocês também sejam assim, que façam as anotações. E para comprovar, entra lá no Instagram, André Loyola Oficial, e mostra lá, professor, ó, as anotações aí que eu estava fazendo e tal. Já se diferencia. Se você registra e coloca no papel as nossas aulas, já mostra que você está empenhado, que você é um aluno empreendedor, que você é um aluno que motiva as pessoas a estarem também sendo provocadas. Então esse projeto pode ser também isso. Pode ser um quê? Um trabalho que vai provocar as pessoas. Por meio do quê? De um problema de pesquisa que você levantou, com base numa pergunta que você fez, levantando uma hipótese. Olha que impacto você pode gerar para a sociedade. Consegue visualizar isso aí? Pois é. Já na tua idade, você conseguir impactar a sociedade com um trabalho levantado acerca da realidade que você está. Aí você vai estar mostrando, por exemplo, responsabilidade social. Já pensou? Não é filantropia não, tá? É responsabilidade social que você vai estar mostrando. Esse é o fator crucial para o projetozinho de aprendizagem interdisciplinar. Os nossos queridos parceiros, professores, mediadores tecnológicos, eles estão ali, ó, do ladinho de vocês para discutir sobre isso. E é aí, depois que você tem tudo isso, você vai vir com outras perguntas. Por que fazer essa pesquisa? Por que eu faço essa pesquisa? Por que é que eu tenho que fazer essa pesquisa, mas é porque eu tenho que empregar o meu conhecimento intelectual, colocar ali, ter as ações práticas, principalmente estar conhecendo aquilo que está acontecendo no meu cenário, levantando as situações, entendendo que eu vou ter que aplicar a metodologia e que, principalmente, eu necessito desta pesquisa para poder mostrar o quanto é importante você aplicar o conhecimento. Aí você dá o valor à tua posição agora e te projeta como técnico em secretariado. Olha que maravilha! Reforce e mostra o técnico secretariado, ele serve também como um pesquisador, como um alavancador, porque ele tem que ter comportamentos de pesquisador. E quais são os comportamentos de pesquisador? Ele tem que ter curiosidade, ele tem que saber se preparar, ele tem que ser paciente, perseverante.
usar o conhecimento na prática, usar a tecnologia, pega ali o gravadorzinho do celular e grava as entrevistas, pede, né? Por favor, para poder gravar, para poder depois você repassar isso aí tudo por papel e ter isso no seu projeto. Certo? Então, nesse contexto, essas perguntas, essas etapas, elas são as várias etapas, mas é um caminho que você tem que seguir. Não é? É um caminho que você tem que seguir. Só depende de quem dar o primeiro passo. De você. Só depende de você. Meu querido e minha querida. Tá? A trajetória você está vendo aí, ó. Caminhando ali pela areiazinha da praia, o marzinho ali e tal, não é? Mas só depende de você ter proatividade para começar esse projeto junto com outro colega lá, tá junto lá, vai fazer, pede a ajuda do professor mediador, porque as ideias estão aqui, estão sendo colocadas, o conteúdo também, tá? E eu sei que vocês são mais do que vencedores. Vocês já estão aí nessa carga dupla de estar ali de manhã, de tarde, correndo atrás, já são mais do que vencedores e vão apresentar projetos que vão realmente ser diferenciais em cada uma das suas cidades. Não é verdade? Conto com vocês, hein? Conto com vocês, meus queridos. Vamos finalizar esta aulinha. Gostei muito, hein, da participação de vocês aí, hein? Colocando o nome de todos aí. Show de bola. Vamos que vamos, vamos para frente. Garra, determinação, quero automotivação, hein? Vamos para frente, vamos para cima? Porque o professor foi!